suas debilidades, as suas fraquezas, as suas limitações. A Bíblia declara através do apóstolo Tiago que Elias era sujeito às mesmas paixões e fraquezas que nós. Portanto, orando a Deus, pediu para que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu nem orvalho, pastor Gilson. E orou novamente pedindo para que chuva descesse do céu, e a chuva então desceu do céu. Perceba que Deus atendeu a oração de um homem chamado Elias. Quando Elias se deparou no deserto, entrou para dentro de uma caverna. Quando Elias estava sentindo as ameaças de uma mulher chamada Jezabel. E eu não quero muito me adequar a este ponto, a esse contexto, mas os irmãos sabem que Elias ele foi perseguido por Jezabel, a rainha que estava ali em Israel, infiltrando a idolatria juntamente com seu marido Acabe. A Bíblia declara que houve ali a idolatria sendo manifesta sobre a terra de Israel. Queridos irmãos, ela era uma sacerdotisa do diabo. Era uma mulher que servia a Baal e a Zera. Era uma mulher que trazia oferendas diante desses ídolos, diante desses deuses. Mas a Bíblia declara que quando Elias estava no Monte Carmelo, quando ele orou pedindo para que fogo descesse do céu e consumisse os 850 falsos profetas, a Bíblia declara que Jezabel ouviu falar do que Elias fez lá no Monte Carmelo. Quando então Elias soube que Jezabel estava procurando lhe matar, ele começou a fugir de Jezabel. Ele entrou dentro do deserto, o deserto entrou dentro da caverna. Portanto, Deus não abandonou Elias. Deus estava contemplando Elias, por quê? Porque mesmo no deserto, Deus fez com que um pé de zimbro nascesse. Mesmo no deserto, Deus enviou o anjo para que pudesse alimentar Elias. Mesmo no deserto, Deus estava manifestando a sua misericórdia e o seu amor sobre a vida de Elias. Mas quando Elias estava dentro de uma caverna, ansioso, com medo, pedindo a morte, se considerando o menor dos homens de Deus, quando veio um terremoto, quando veio um fogo, Elias pensou que a voz de Deus estava ali. Mas a Bíblia declara que uma leve e suave, um leve e suave vento passou sobre Elias. E Elias ouviu a voz do Senhor dizer: o que fazes aqui, Elias? A palavra de Deus declara que havia 7.000 que não se prostraram diante de Baal e de Azera. Havia homens e mulheres que estavam sendo guardados pelas mãos de Deus, porque naquela altura o povo de Israel estavam se corrompendo com a idolatria que Jezabel estava trazendo para Israel. O povo estava adorando outros ídolos, o povo estava corrompido com as influências de Jezabel e de Acabe. Mas mesmo diante desta corrupção, havia 7.000 homens, havia 7.000 pessoas que não se prostraram diante da imagem de Jezabel, nem de Acabe, nem de Azera e nem de Baal. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus poderoso. Ainda muitas mulheres e homens de Deus que estão sendo preservados, que estão sendo guardados, que estão inconformados com o século. Deus está guardando os seus. Deus tem o seu remanescente. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus declara em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, que Deus falou com Elias que o trajeto dele ainda era longo, que ele ainda tinha muita coisa para fazer, que ele ungiria Jeú, que ele ungiria também Eliseu, para que pudesse substituí-lo como profeta. Eliseu era um homem que estava cuidando de gado. Era um homem que foi chamado por Deus e escolhido também desde o ventre para ser profeta. Mas Eliseu estava ali trabalhando, cuidando de gado. Quando Elias se deparou com Eliseu, Elias lançou a sua capa sobre Eliseu,
A Bíblia declara que Eliseu então começa a matar os gados. Eliseu pede para Elias, dizendo: meu senhor, deixe com que eu vá até a minha casa, beijar o meu pai e beijar a minha mãe. Elias olhou para ele e disse: vai, portanto, não se esqueça do que lhe aconteceu aqui. Quando Eliseu vai até a sua casa, Eliseu volta, mas ele volta diferente. Ele volta com um compromisso, com uma decisão de renúncia diante de Deus. Ele preferiu renunciar à sua própria vida pelo seu chamado. Ele preferiu renunciar à sua vida para a vontade do Senhor. Ele preferiu renunciar à sua vida para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Glória, glória, aleluia, Jesus. Eliseu começa a seguir Elias. É interessante, irmãos, nós entendermos que Eliseu, ele começou uma trajetória com o profeta Elias, porque naquela altura havia a escola de profetas. Mas Eliseu foi o único que acompanhou os passos de Elias até que ele fosse tomado pela mão de Deus. Na medida que Elias caminhava, operando milagres, trazendo juízo, pregando a justiça, ali estava Eliseu aprendendo aos pés de Elias. Ali estava Eliseu servindo Elias. Ali estava Eliseu esperando o tempo de Deus na sua vida. Ali estava Eliseu cumprindo o seu chamado de servo na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aonde Elias estava, Elias também estava junto. Por onde quer que Elias ia, Eliseu estava atrás, e você vai entender. A palavra de Deus declara, em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 20, Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida ao meu pai e à minha mãe, então te seguirei. Elias responde: pode ir, mas não se esqueça o que lhe aconteceu. Deus está dizendo para nós nesta noite: você pode ter os seus compromissos, você pode ter os seus afazeres, mas não se esqueça do seu chamado. Não se esqueça da promessa de Deus sobre a sua vida. Não se esqueça daquilo que Deus te chamou para fazer. Glória a Deus, aleluia. Quando Eliseu voltou da casa dos seus pais, ele matou os seus bois. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, haverá renúncias que Deus requerá de nós, que poderá nos impedir de cumprir o nosso chamado. E Deus está dizendo: mata isso logo, para que você seja livre. Mata aquilo que está te impedindo, mata aquilo que está servindo de obstáculo para o cumprimento da chamada de Deus na sua vida. Operando Deus, ninguém pode impedir a verdade. Mas se nós não nos colocarmos na brecha, se nós não nos colocarmos na posição, Deus levantará outro no nosso lugar. Mas a palavra dele se cumprirá por amor ao seu nome. Glória a Deus, aleluia. Vai se cumprir. Eu creio, Jesus. Eliseu teve que matar os bois, aquilo que trazia mantimento para ele, aquilo que estava sobre os cuidados dele. Tudo que Eliseu sabia fazer era cuidar de bois. E ali ele pega os bois e sacrifica, mata os bois, pega da carne do boi e oferece para toda a multidão comer e se saciar. A Bíblia declara que quando Eliseu começou a seguir Elias, ele começou a passar por trajetos. Ele começou a passar por provações. Quando Deus nos chama para a sua presença, Deus permite com que nós passemos por testes de provações. Perceba que antes de Elias perguntar para Eliseu o que ele queria, primeiro Elias estava observando o comportamento de Eliseu. Primeiro, Elias estava provando a fidelidade de Eliseu. Portanto, quando Elias chegou no tempo certo de manifestar aquilo que Deus manifestou sobre a sua vida para Eliseu, a Bíblia declara em 2 Reis, capítulo de número 1.
Então, no versículo 15, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama que subsiste não descerá, mas certamente morrerás. Perceba que Eliseu estava aprendendo aos pés de um profeta que foi chamado por Deus para pregoar justiça. Elias foi chamado em uma altura em que o povo de Israel estavam contaminados e corrompidos, e portanto ele pregava juízo e justiça. Eliseu teve que aprender a misericórdia, mas teve que aprender também que Deus é um Deus de justiça. Para que ele pudesse ser o sucessor de Elias, ele teria que ter coragem de pregar a verdade. Ele não podia negociar o seu chamado. Ele não podia negociar a sua unção. Ele não podia ter medo da morte. Ele não podia ter medo de Satanás. Ele tinha que pregar aquilo que Deus o chamou para pregar. Olha só em 2 Reis, capítulo número 2. Olha o que a palavra declara. Que Elias começa a provar Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Olha o comportamento de Eliseu. Mesmo mediante a prova, mesmo mediante a circunstância, mesmo mediante as provações, ele disse: Elias, onde quer que você for, eu irei junto. E Elias disse, no versículo 4, fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que de maneira alguma te deixarei. Vou junto. Outra vez Elias resolve provar pela terceira vez, dizendo: Eliseu, fica-te aqui porque eu vou ao Rio Jordão. Deus me mandou para lá. E ele disse: de maneira alguma você irá sozinho, eu estarei contigo. Os profetas que estavam na escola de profeta, aproximadamente 50, olhou para Eliseu e disse: o teu Senhor vai ser tomado por ti ainda nesse dia de hoje. Eliseu olhou para eles e disse-lhes: eu sei disso, portanto calai-vos. Aqueles profetas seguiram o profeta Elias e o profeta Eliseu até o Rio Jordão. Elias pegou sua capa, bateu no Rio Jordão. O Rio Jordão se abriu em duas partes. Eles caminharam os dois em terra seca. Quando chegaram do outro lado do Rio Jordão, Elias, depois dos testes de provação, depois que Eliseu aprendeu nos pés dele, depois que Eliseu suportou o tempo da provação, da paciência, depois que Eliseu passou pelo que passou, Elias olha para ele e disse: portanto, pedes o que queres. Eliseu olhou para ele e disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Elias olhou para ele e disse: dura coisa tu me pediste, mas se você me ver subir, você receberá. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, Deus vai te permitir passar por provações. Deus está dizendo: espera o tempo certo. Há um tempo determinado para Deus cumprir o propósito dele na tua vida. Espera no tempo certo, mas espera aprendendo com caráter de servo. Espera renunciando à própria vida por amor a ele. Espera da obediência ao nome dele. Eu não sei se você está entendendo a voz do Senhor, mas Deus está dizendo: para que eu cumpra o que eu quero cumprir na tua vida, é necessário passares pelo processo. Meu Deus, aleluia. Pede-me agora, Eliseu, o que tu queres. Eu quero porção dobrada. Sabe o que Eliseu está dizendo? Eu quero fazer muito mais para o meu Senhor. Elias, se você se entregou numa medida, eu quero me entregar 2 vezes mais ao Senhor. Remadoremimaia, semicanto, reminasce. Labarabachuri me canta. Elias olha e diz: se você me ver subir, você receberá. Sabe o que Deus está dizendo? Quanto mais você deseja o crescimento do teu irmão, quanto mais você deseja o crescimento da tua irmã, quanto mais você intercede um pelo outro, Deus está acrescentando vida no teu
espírito. Deus está acrescentando unção na tua chamada. Deus está fazendo você crescer em níveis diferentes. Se me veres subir, receberás. Eu imagino que a oração de Eliseu era: Deus, que ele suba, Deus, que ele cresça, Deus, que ele suba, Deus, que ele cresça. A Bíblia declara que cavaleiros com carro de fogo passou entre Eliseu e Elias, separando um para o lado e outro para o outro. E a Bíblia declara que Elias foi levado em um redemoinho diante de Eliseu. Elias subiu. A Bíblia declara que a capa de... Cadê o pano? Me dá um pano aí, meu irmão. Eu posso usar essa camisa é unção. Amém? Olha aí, ó, já está ungida. Aleluia. A Bíblia declara que quando a capa caiu, chamando a capa, meu Deus, aleluia. Alaia Suriminácia, a capa caiu, Emanácia. Ai, agora Eliseu vai pegar a capa. Aquilo que ele tanto esperou, o processo, ele vai pegar agora a capa, o cumprimento da palavra, o cumprimento da chamada, da profecia, o cumprimento da promessa. Eliseu então se curva ao chão, como ato de humilhação. Eliseu rasga a sua veste, porque para receber a unção não é de qualquer jeito, é se humilhando na presença de Deus. Eliseu rasga a sua vestimenta, Eliseu desce ao chão e Eliseu pega a capa. Ai, canto reminácia. Quando ele pega a capa, ele diz: Deus de Elias, revele agora que o Senhor está comigo. E bateu no Rio Jordão. Quando ele bate com a capa no Rio Jordão, a Bíblia declara que o Rio Jordão começou a abrir como um sinal de cumprimento, de confirmação de que o mesmo Deus de Elias estaria sobre a vida de Eliseu. A Bíblia declara que houve uma banda de água para o lado, uma banda de água para o outro, e ele começou a passar em terra seca. A unção de Deus de forma dobrada está sobre a vida de Eliseu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora vamos entrar na mensagem. Mandarabacanto leminasi teriminaia soderrécia. A Bíblia declara em 2 Reis capítulo 6 versículo 8: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e pediu conselho para os seus oficiais, dizendo: vamos pelejar contra Israel. Eliseu já era profeta na terra. A Bíblia declara que o rei da Síria era cruel, era sangrento, era um homem que não tinha piedade. Então se reuniu o seu exército de inimigos para pelejar contra o rei de Israel e contra o povo de Deus. Mas na medida que o rei da Síria se prontificava para pelejar contra Israel, o profeta Eliseu dizia: rei, não vai por aqui, porque há uma estratégia do cão para te pegar. Aí o rei de Israel, como não é bobo, dá ouvido a profeta, porque a Bíblia declara: ouvireis os meus profetas e prosperareis. Crede nos meus profetas e prosperarei. O rei deu ouvido ao profeta Eliseu. Todas as vezes que o rei da Síria formalizava uma armadilha, colocava uma armadilha: agora vamos pegar ele aqui, ó, na esquina. Vamos pegar na esquina. Aí de repente o profeta Eliseu já sabia. O profeta Eliseu, pastor Gilson, ia até o rei de Israel e dizia: olha, rei, tem mais outro alerta para ti. Não vai por ali, porque tem uma armadilha para o senhor. Aí o rei da Síria chegava no local: mas cadê o rei de Israel? De repente a Bíblia declara que não foi nem uma e nem duas vezes. Chegou novamente: vamos lá pelejar contra o povo de Israel. Vamos montar uma armadilha agora no outro lado. Aí o profeta Eliseu já sabia de tudo. Não sei se você está pegando aí. Glória a Deus, aleluias. Rei, não vai por ali, porque ali tem uma armadilha do cão para a sua vida. De repente o rei da Síria ficou angustiado. Reuniu todo o seu exército e declarou: há um traidor no nosso meio. Meu Deus, todas as vezes que eu me reúno contra o rei de Israel, alguém conta para ele e ele não está lá. A minha estratégia acaba por cair por terra.
Alguém que estava no exército começou a declarar: não, Senhor, não é ninguém que está aqui conosco, mas lá em Israel há um profeta de Deus. Isso é só para quem tem intimidade. Há um profeta que, mesmo o rei falando no seu quarto, as intenções contra o povo de Deus é revelado para o profeta, e o profeta conta tudo para o rei de Israel. Quem tem intimidade ouve a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem tem intimidade não é pego confundido. É verdade. Quem tem intimidade não é jamais confundido. Quem tem intimidade discerne as coisas espiritualmente. Quem tem intimidade sabe das coisas antes delas acontecerem. Glória a Deus. Espírito Santo, quem tem intimidade tem resposta. Eu creio, Jesus. Jesus, Quem tem intimidade sabe o caminho que aleluia. está brilhando. Quem tem intimidade tem direção certa. Quem tem intimidade não tem dúvida diante da Glória a Deus, aleluias. Eliseu sabia, porque Eliseu tinha intimidade com Deus. A Bíblia declara que o rei da Síria falou: então vamos multiplicar agora o exército. Irmãos, contra um profeta, o rei da Síria formalizou um exército. Quanto mais níveis, quanto mais você cresce de nível, o mundo espiritual trabalha de forma organizada. Há demônio que trabalha contra os novos convertidos, contra os ímpios. Há demônio que trabalha contra os membros. Há demônio que trabalha contra os obreiros. Há demônio que trabalha contra níveis diferenciados. Quanto mais você recebe de Deus, mais um nível alto Deus te coloca. Quanto mais você recebe de Deus, mais a batalha pode ser de acordo com o seu nível de espiritualidade. E Deus está dizendo: eu te dei, você suporta. Se eu te dei, você suporta. Se eu estou te fazendo crescer, é porque eu estou te dando suporte para suportar. Eu estou te dando estrutura. Aleluia. Entendeu? Jesus, eu creio, Jesus. Quem foi tentar Jesus no deserto não foi um principado. Não foi um demônio qualquer. Foi o próprio diabo. Quando o rei da Síria soube que era um profeta de Deus, ele reuniu um exército contra Eliseu e falou: então tá bom, vamos mudar agora a estratégia. Vamos agora pelejar contra esse profeta. Não toque no servo de Deus. Não toque na menina dos olhos de Deus. Lá estava Eliseu, pastor Gilson, lá na casa dele, no canto, sossegado. O servo de Eliseu, porque a Bíblia declara que Geazi ficou leproso. Segundo alguns teólogos, eles afirmam que Geazi, ele era esse moço, pela qual é descrito aqui em 2 Reis, capítulo 6. Há outros que declaram que, como havia uma escola de profeta, outro substituiu Geazi. Mas pronto, como não há afirmação lógica, esse moço de Eliseu acordou cedo. E quando ele acordou cedo, ele começou a contemplar em volta da sua casa um exército de inimigos. Quando ele começou a contemplar aquele exército de inimigos, pastor Gilson, ele estava olhando com um olhar físico. E quando ele olhou com um olhar físico, ele se deparou com um exército de inimigos. E ele correu dizendo: meu Senhor, estamos perdidos. Estamos perdidos. Há um exército aí fora esperando por nós. Eliseu sossegado. Eliseu olha para ele e diz: mais são os que estão conosco Glória a Deus, aleluia. do que os que estão com ele. Verdade, Senhor, aleluia. Jesus. Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Ainda que o diabo está rugindo ao nosso derredor, bramando como um leão, não temas, porque o leão da tribo de Judá, ele está contigo nesta batalha. Glória a Deus. Ele te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A palavra de Deus diz que Eliseu começa agora a interceder. Eliseu começa a orar para que Deus abra os olhos do moço. Olha só a importância de intercedermos uns pelos outros.
Eliseu podia muito bem, missionária Regiane, falar: já que eu vejo um exército celestial aqui conosco, o meu servo vai ficar em paz, vai ficar protegido. Mas Eliseu não ficou contente apenas em ele estar sendo protegido por Deus. Eliseu desejou com que o jovem, o seu moço, o seu servo, também experimentasse de uma experiência sobrenatural. E Eliseu começou a orar dizendo: Deus, abra os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos dele foram abertos, a palavra de Deus diz que aquele moço começa a contemplar um exército de anjos, um exército de cavaleiros nos seus cavalos, cercando os seus inimigos. E ele começou a dizer: Senhor, oh Deus tremendo, aleluia. Deus está conosco. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que Eliseu olha e contempla os seus inimigos e disse-lhe assim: Senhor, agora eu te peço, cega eles. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou cegar os teus inimigos. Eu creio, Jesus. Pode aumentar o fundo, filho. Eu vou abrir os teus olhos e vou cegar os teus inimigos. Diga comigo: há inimigos carnais. Há inimigos E há carnais. inimigos espirituais. E há inimigos Diga: espirituais. Deus vai cegar vai cegar os nossos inimigos os nossos inimigos espirituais espirituais para sempre. Para sempre. Agora diga: Deus Deus vai cegar vai cegar os nossos inimigos os nossos inimigos por um momento. Por um momento. Diga: por um momento. Por um momento. A Bíblia diz que Eliseu olhou e falou: Deus, cega eles. Os seus inimigos ficaram cegos. Aí Eliseu disse: agora vem e segue-me. Segue-me porque eu quero levar vocês àquele que vocês queriam matar. Eliseu começa a chamar o exército de inimigo para entrar dentro de Samaria, na frente do rei de Israel. Você vai entender. É forte daí. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Um cego não pode guiar outro cego. É verdade. Mas quem tem luz de Deus pode dar vista ao cego. Glória a Deus, aleluias. Quem tem luz de Deus pode dar vista aos cegos. É verdade. Eliseu, ele entendeu que para que vencesse os seus inimigos, ele deveria usar as armas certas e as estratégias certas. Enquanto os seus inimigos vieram para matá-lo, ele começou a conduzi-los. Vem cá, vou te levar no lugar certo. Os inimigos confiaram em Eliseu de tal forma que eles começaram a acompanhar Eliseu até Samaria. Quando eles entraram em Samaria, o rei de Israel olhou. Imagino eu que ele fez assim, ó. Vamos matar todos. Quando o rei de Israel viu os inimigos, o rei de Israel olhou para Eliseu e disse: posso matá-los? Posso matá-los? Eliseu olhou para ele e disse: não, você não vai matar. Rei, já parou para pensar em um rei que mata os seus prisioneiros? Que tamanha crueldade seria essa? O que o rei vai fazer é preparar um banquete. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus, aleluia. Lembra do Salmo 23? Prepara-me uma mesa perante os meus Meu inimigos. Deus, aleluia. Não é você comer e seu inimigo ficar olhando, não. É você dar de comer o teu adversário. Eu creio, Jesus, aleluia. Eu falei inimigos carnais. Jesus diz: amai os vossos inimigos. Ele está falando de inimigos carnais, porque todos nós temos inimigos carnais. O que é um inimigo carnal? É alguém que pensa diferente de você. É alguém que luta contra o seu sonho. É alguém que está em divisão contra você. É o seu adversário, é o seu inimigo. Aí Eliseu usa uma estratégia. Rei, prepara um banquete e o rei vai dá-los de comer. Deus, abra agora os olhos deles. Quando Deus abriu os olhos dos inimigos, os inimigos olharam. Ai, meu Deus, estamos em Samaria. Estamos diante do rei. E Eliseu: calma. Vocês vão comer e vão beber, vão se fartar aqui agora. A Bíblia diz que o rei de Israel preparou uma mesa farta. Farta, irmão Lauan. Mas uma mesa farta. E o exército sentou naquela mesa e começou a comer. E na medida que eles comiam, eles se fartavam de comer. Aí Eliseu olhou para eles e disse: agora
vocês podem ir embora. E cada um deles foram embora para suas casas. E a Bíblia diz que depois daquele tempo, depois daquele evento, houve paz entre Israel e a Síria. Aleluia, Jesus. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Não é para você pedir a morte do teu inimigo. Não é para você desejar a morte do teu adversário. Deus está dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas sobre a tua cabeça. Aleluia. Não deixe o teu inimigo te vencer. Não deixe o mal te vencer. Mas vença o mal com o bem. Glória a Deus. Deus está dizendo nesta noite: ei, eu te dei armadura, eu te dei espada, eu te dei lança, mas para lutares contra as potestades, principados, hortes espirituais da maldade, príncipe das trevas, a tua luta não é contra o teu irmão, nem contra a tua irmã. A tua luta é contra Satanás, é contra os demônios. Portanto, vença o teu adversário da maneira certa. Entre na batalha da maneira certa. Não deixe de orar por aqueles que te perseguem e te caluniam. Oh Deus, aleluia, Jesus. Mandarás, glória, 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 aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Movidos pela palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, movidos pela verdade. Quem tem intimidade permanece firme e constante. Quem tem intimidade vela pela palavra de Deus. Quem tem intimidade tem zelo pela unção de Deus. Quem tem intimidade não negocia o seu chamado. Quem tem intimidade anda na sinceridade e na verdade da palavra de Deus. Quem tem intimidade age como servo. Quem tem intimidade divide o maná. Quem tem intimidade persevera na comunhão, no partir do pão, nas orações e na obediência à palavra de Deus. Glória, glória, aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando Eliseu foi chamado por Elias, a primeira coisa que Eliseu fez foi matar os bois. Observação: e deu de comer para todo mundo. Glória a Deus. Há muita gente que quer crescer para se aparecer. E Deus está dizendo: eu quero que você seja e não que tenha. Meu Deus, é forte. Porque você sendo, você vai ter. Há pessoas que têm e não são. E há pessoas que são e têm. Porque as coisas vêm por causa do caráter. Só damos o que temos. Remandarabacanto reminaça. Deus está dizendo: eu não quero que você deseje a morte dos seus inimigos. Quanto mais você ora, mais intercede pelos seus inimigos, Deus está amontoando brasas sobre a sua cabeça. Sabe qual foi o segredo da prosperidade na vida de Jó? Irmão Eugênio, Jó orava, Jó jejuava, Jó procurava se justificar e nada de restituição. Mas no dia que Jó reconheceu a sua transgressão, dizendo: Deus, me humilho no pó e na cinza, porque sou um homem pecador. Outro ponto na vida de Jó, Deus então resolve prová-lo. Já que ele reconheceu que ele é pecador e que ele necessita da minha misericórdia, então agora eu vou provar a sua fidelidade. Eu vou usar os seus inimigos, que outrora pareciam ser os seus amigos, e agora os seus amigos, que se tornaram os seus inimigos, que lhe acusaram, que lhe desprezaram, que lhe abandonaram, agora eu vou usar eles como um teste de fidelidade. Meu Deus do céu, aleluia! Jó, quer ser restituído? Ore pelos teus amigos. Ore por aqueles que te afrontaram. Aí, Deus não prova só um lado, Ele prova os dois lados.
Os amigos de Jó falam, Deus, tem misericórdia de nós. Deus falou, para que eu tenha misericórdia de vocês, primeiro vocês vão até Jó, e Jó vai orar por vocês. Aí sim eu vou ter misericórdia de vocês. Os amigos foram, Jó orou, Jó foi restituído, e eles alcançaram a misericórdia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que Eliseu aprendeu na trajetória com Elias? Eliseu então ministrou sobre o seu moço. Porque se quando Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre ele, Elias não ficou assim, não, vai se aparecer mais do que, vai ser mais usado do que eu. Não, porção dobrada não, né? Eu só recebi uma porção, agora ele quer porção dobrada. Crente não pensa assim, tá? Isso é pensamento de carnais. Espirituais não pensam assim. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas espirituais não pensam nisso. Não pensa. Eu acredito que não pensa. Porque espiritual entende que o nome do Senhor é glorificado à medida que Deus levanta pessoas. Glória a Deus. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Havia esta carnalidade lá no tempo de Moisés, que o povo vinha até Moisés e dizia, Senhor, Moisés, tem alguns lá que estão usando a mesma autoridade. Os profetas estão profetizando. E Moisés olhou e falou, bom seria se em todo Israel houvesse profeta. Quando Jesus, na época de Jesus, os discípulos, Senhor, eu vou sentar à sua direita, o outro, não, eu vou sentar à sua esquerda, não, eu vou sentar onde, Senhor? E Jesus pegou uma criança, vem cá, vem cá. Eu vou ensinar aqui essa imaturidade, essa carnalidade, uma criança que não deseja posições, uma criança que não deseja disputa, uma criança que não deseja se aparecer. Vou pegar uma criança que está com o coração puro, com inocência, e vou colocar diante de vós aqueles que não serem como essa criança, de maneira alguma, nem entrarão lá. Nem entrarão. Vou tirar sentar na mesa. Meu Deus, é forte, Jesus. Aí depois, outra imaturidade. Senhor, alguns lá estão expulsando o demônio no teu nome. Jesus olha e fala, que não é contra mim, é por mim. Se eles expulsam o demônio no meu nome, eles não vão ficar contra mim. Perceberam? Aleluia, Jesus. Na época de Paulo, uns pregavam por inveja, outros pregavam por ganância, outros pregavam por desonestidade, e outros pregavam por sinceridade. Aí Paulo olhou e falou assim, olha, eles estão fazendo isso para tentar me envergonhar e para tentar me entristecer. Mas contudo, o que importa é que Cristo seja anunciado. Aleluia, Jesus. Para finalizar, como Eliseu aprendeu aos pés de Elias, Eliseu começou a andar de acordo com seu aprendizado. Então, já que Elias liberou sobre mim porção dobrada, então eu vou pedir para que haja no meu servo, naquele que me serve, também a mesma porção. Abra, Deus, os olhos dele, porque na medida que Eliseu pediu para que os olhos daquele moço fossem abertos, a Bíblia declara em 1 João capítulo 3, versículo 1, que ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas quando ele vier, o veremos como ele é, e seremos a sua semelhança. Sabe o que Deus está dizendo? Quanto mais os seus olhos são abertos, quanto mais você contempla as coisas espirituais, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você está sendo transformado, regenerado, estruturado, capacitado, está alcançando a perfeita varonilidade de Cristo, está alcançando a sua estatura perfeita. Deus está dizendo, quanto mais você olha, quanto mais você entende, quanto mais você vive na minha presença, mais da minha semelhança é manifesta sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra os olhos dele para que ele veja. Da medida que você vê, a sua vida nunca mais é a mesma. Aleluia, Jesus. Eu creio. Contempla o que Deus está fazendo. Olhe para a mão de Deus. Que os nossos olhos nesses últimos tempos venham ser abertos.
Nós precisamos de um despertamento espiritual urgente. Nós precisamos, a olhos abertos, é entendimento da vontade de Deus. E a única maneira de nós entendermos a vontade de Deus é não nos conformarmos com esse mundo. Nós não podemos olhar de maneira carnais. Nós não podemos viver pela vista. Nós temos que viver pela fé. Portanto, a nossa vida já está crucificada. Nós temos que pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Portanto, estamos crucificados juntamente com Cristo. Nós agora buscamos o reino e a justiça. As demais coisas vão sendo acrescentadas, mas o nosso alvo é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos terão que estarem fixados em Cristo. Nós não podemos olhar para o homem, nós temos que olhar para Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Olhemos, pois, para Ele, para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós venhamos, irmãos, ficar firme na presença de Deus, olhando somente para Jesus Cristo. Somente para Jesus Cristo. Olhe para Ele e viverás. Glória a Deus, aleluias. Oh Quem olha Deus. para Jesus, quem olha para Jesus subsiste. Quem olha para Jesus persevera. É verdade. Quem olha para Jesus renuncia a própria vida por amor a Cristo. Quem olha para Jesus não tem medo de feitiçaria. Eu não tenho. Mas não tem medo. É verdade. Quem olha para Jesus não tem medo. A Bíblia diz: não há maldição sem causa. Se a feitiçaria pegou é porque está dando legalidade. Deus não permite, irmão, que a feitiçaria pegue em alguém cristão fiel a Deus. Não permite. Que negócio é esse? Do diabo ter vantagem no povo de Deus? Não tem. Feitiçaria só pega em quem não está na brecha. Temos que lutar contra? Temos que lutar contra, como estamos lutando. Mas um cristão não pode ter medo de bruxaria, não pode ter medo de macumbaria, não pode ter medo de magia negra, porque maior é Deus que está conosco. Glória a Deus, Do que aleluia. Satanás que está no mundo. Quantos creem nessa mensagem? Glória Glorifica a o nome de Deus, Deus. Se aleluia. coloca de pé, por gentileza. Vamos orar. Ramandaraia Sudecanta. Aleluia, Jesus. Neste momento, a oração que nós vamos fazer é para que Deus abra os olhos dos nossos irmãos. Amém, Jesus. Você vai orar pelos seus irmãos agora, Amém, Jesus. pedindo: Deus, abra os olhos dos meus irmãos para que eles vejam. Aleluia. Remandori, Mikantole, Minayasé. Pode soltar um louvor aí, filho. Vamos orar. Curva sua cabeça, por gentileza. Pai, diante da tua presença, nós queremos te exaltar e te glorificar. Queremos te pedir no nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos dos nossos irmãos, que o Senhor venha, meu Pai querido, manifestar o teu poder, Senhor. Papai amado, nos concedendo graça, para que nós venhamos lutar da maneira certa, para que nós venhamos pelejar da maneira certa. Meu Pai amado, Deus eterno, nos firma cada vez mais na sua presença, Pai. Perdoa-nos de todo pecado. Perdoa-nos, ó Pai, de toda transgressão. Em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem nos dando força nesta caminhada. Vem nos dando força nessa trajetória. Papai, que nós venhamos suportar o processo. Que nós venhamos suportar as provações. Que nós venhamos suportar os testes de fidelidade. Papai eterno, em nome de Jesus. Papai, dê força a este homem, dê força a esta mulher, papai, para que permaneça firme na tua presença. Dê força a essa criança, dê força a esse jovem. Papai amado, que nós venhamos permanecer firmes na tua presença, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Remandarás, Ramacanto lemidará manácia. Abra, Pai, abra os nossos olhos hoje. Abra, Espírito Santo. Abra. Abra, Senhor. Dai-nos entendimento. Dai-nos força. Venha, Espírito de Deus. Importa que a tua vontade seja feita.
E que teu nome seja glorificado. Abra, meu Pai, os olhos dos meus irmãos agora, em nome de Jesus Cristo. Abra, Espírito Santo. Me despedi dos glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos. Fale com Ele. Que você quer ter mais, quer se aprofundar um pouco mais. Diga a Deus, eu quero mais intimidade com o Senhor. Diga a Deus, realize em mim a tua vontade. Me dê forças para renunciar o meu eu, a minha vontade, por amor ao teu nome. Fale com Ele, Deus, eu quero mais de ti. Quero me aprofundar um pouco mais nas águas do teu Espírito. Fale com Ele. Ele está aqui te ouvindo. Ele está aqui te ouvindo. Nebacato Laminarabasu Nebacanto Raminar Ei, Deus vai te levar. É uma experiência profunda ainda nesse tempo. Algo de Barabasuri me canta. É Mandaramanaya Sunderrécia. Deus está dizendo: volte para as madrugadas, meu filho. Volte para as madrugadas, minha filha. Eu tenho mistérios para vos revelar. Eu tenho um caminho de experiência sobrenatural. Eu tenho experiências para vos proporcionar. E mandorimi no yakante récia. Aí chamam conte ramanoia so. Alamandorimi cantoremi naia so. Lamundurimi cantoreminaia sebabadaraba. Ei, é me conte me manácia. Você que entrou aqui hoje, uma mulher com pensamento de desistência, doreminácia. Até nas orações ele fala: Deus, eu vou parar, eu vou desistir. Deus te diz hoje, nesta noite, começou agora o que eu quero fazer na tua vida. Começou hoje. Começou hoje, agora. Já foi declarado nos céus. Emandori macanta leparabarabaxuriminacia. Já foi declarado no céu. Olha só.